Meu irmão, minha irmã, o Senhor te dê a paz. Você já se sentiu um pouco ressecado, desanimado, como aquelas folhas de mamoeiro? Pois é, nós temos dois pés de mamão aqui e que algumas folhas começam a secar, o que é normal, mas muitas vezes o espírito humano, a nossa alma, o nosso coração se sente ressequido, como se estivesse morrendo. Pois é, por que eu estou falando isso? Porque a celebração do próximo domingo vai nos apresentar situações em que nós vamos refletir, pensar sobre isso e clamar ao Senhor que não nos deixe ficar assim. Bom, mas vou tentar explicar o seguinte, por quê? Se você está chegando agora no canal, toda segunda-feira nós temos um momentozinho que a gente se prepara para a celebração do próximo domingo. E uma coisa que eu tenho dito aqui é o seguinte: as celebrações litúrgicas nunca estão desligadas umas das outras. Há um crescendo. Então, para servir de exemplo, só um minutinho para retomar. Por exemplo, nós vamos para o 12º domingo do tempo comum. No 10º domingo, nós percebemos, vimos no Evangelho, a vocação de Mateus. É o evangelista do ano. Né? Então, Mateus sendo chamado. E Jesus ali convivendo com ele e não rejeitando estar à mesa e escolhendo estar à mesa com os pecadores. Ele disse, olha, são os doentes que precisam de médico. Isso em contraposição àqueles que se achavam puros e que estavam questionando por que Jesus comia com os pecadores. Ontem nós percebemos, 11º domingo do tempo comum, no Evangelho, Jesus vê as multidões e se compadece porque estavam como ovelhas sem pastor. Ele então orienta, aconselha, pede, olha, pedi ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe, trabalhadores para a colheita, pastores. Quer dizer, o reino precisa de gente que arregace as mangas. E ele chama a cada um pelo nome. Tanto que ontem nós temos a lista dos 12 discípulos, os 12 primeiros apóstolos, e inclusive Judas, o traidor. E agora nós vamos caminhar para a celebração do próximo domingo. E qual será o sentido? Bom, eu sempre gosto de trazer aqui a oração do dia, quer dizer, a coleta, a oração que recolhe as orações, as intenções dos fiéis, as orações da Assembleia, o motivo por que nós estamos ali de uma maneira mais pessoal, às vezes o nosso grupo de pastoral, ou a nossa fraternidade franciscana, ou dominicana, enfim, nós temos as nossas intenções. Por isso que quando o padre diz, oremos, ele sempre dá um momento de silêncio, e aí ele apresenta a prece. Qual será a oração? Diz, concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmais solidamente no vosso amor. Cada palavra tem um sentido assim, bem específico, o porquê que ela está aqui. Não vamos nos deter sobre essa preciosidade que é a oração coleta, né? Mas veja, mas já dá o sentido, porque nós sabemos que o que nós devemos, olha, temer o nome de Deus, temer e amar o santo nome de Deus, é porque, de fato, não preciso falar muito sobre isso, mas como o nome de Deus está sendo tomado em vão, não é verdade? Então, temer e amar, não basta temer, né, respeitar, ter um respeito religioso, filial, é amar. Mas vamos lá, né? Sempre deixarei aqui embaixo, se você não conhece o canal, é isso mesmo que eu sempre bato nessa tecla, né? Então, se inscreva, dê o seu like, né? Envie para alguém, compartilhe. Mas veja bem, eu sempre coloco na descrição, que são aquelas palavrinhas que ficam embaixo do vídeo, coloco o link para um material que é muito bom, um artigo dos padres deonianos de Portugal. O que faz cada artigo desse? Traz uma reflexão sobre os textos que serão proclamados. Como é que é essa reflexão? Primeiro traz uma atualização que traz uma contextualização que mostra o contexto em que surgiu aquele escrito. É sempre importante. Depois traz uma mensagem para como é viver hoje, uma atualização. É muito bom, se você não conhece, eu peço que você aproveite, principalmente se você é leitor, leitora, né? Se você ama a palavra de Deus, mas sente dificuldades de interpretar, olha, é um material muito bom, viu?
Mas aí a gente poderia partir então para os textos que sempre, olha, a primeira leitura, agora nós já estamos no tempo comum, é sempre do Antigo Testamento, no caso a maior parte são os profetas, então o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, depois que ele mostra a perseguição que ele estava tendo, e pessoal, a calúnia, né, denunciar e tal, essa coisa toda, né, ele fala no final, cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Então, o profeta Jeremias é aquele que ele fala, olha, não dá para calar, eu tenho que falar sobre aquilo que o Senhor quer que eu fale, que me enviou para falar. E ele me salvou das mãos dos maus. Cantai ao Senhor. Então, se é verdade que nós devemos cantar e louvar a Deus, aquele que muitas vezes se sente desanimado e tudo, é aquela pessoa que realmente tem que louvar a Deus. Mas eu tenho trazido já aqui há algum tempo algumas questões para a gente pensar. Então, depois você dá uma olhadinha nos comentários, no comentário fixado, você vai perceber lá, eu vou colocar mais ou menos assim, como o profeta Jeremias, você já se sentiu abandonado, abandonada ou incompreendido por causa da sua fé? Ou até mesmo do seu serviço na comunidade, ou no lugar onde você trabalha, tentando viver a fé, testemunhá-la? Então, como é que é a certeza, que Jeremias fala, né? O Senhor está comigo como um forte guerreiro. Como é que essa certeza te ajuda a caminhar, te ajuda a perseverar? Bom, aí nós sempre, o Salmo que vem depois da primeira leitura, está ligado ali, né, e nos ajuda a responder à liturgia da palavra como um todo. Mas dizei, o Salmo diz, atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. É um salmo que clama a Deus. E já digo, né, toda quarta-feira aqui no canal, nós temos uma reflexão, uma breve reflexão, e uma proposta de melodia para a gente poder rezar cantando o salmo. Paulo, aos Romanos, ele diz, olha, ele coloca a situação, né, o exemplo, né, de Adão, que é o símbolo do homem que diz não ao projeto do Pai. Então, é um homem provisório, né? Mas o homem que é obediente, que é fiel à aliança com Deus, é Jesus, o Filho único do Pai. Mas diz, olha, a transgressão de um trouxe, o pecado de um levou a multidão humana à morte. Mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, quer dizer, ele diz, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus, o Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Então, essa graça que vem sobre todos nós. E aí a gente poderia dizer que, portanto, a graça é maior que o pecado, né? Então, de que maneira você percebe essa abundância da graça de Deus agindo na sua vida, te libertando do egoísmo, dos pecados que nós cometemos? É uma questão que a gente pode, né, e deve refletir. Mas é sobretudo no Evangelho. Não é à toa que a gente canta aleluia e fica em pé para ouvir o Senhor no Evangelho. Então a gente vai ouvir em Mateus, Jesus dizendo, olha, não tenhais medo. 3 vezes. Veja, nós percebemos, então no domingo passado, Jesus chama os discípulos, os envia, mas ele fala, olha, não tenhais medo. 3 vezes. Certamente porque ele sabe que nós enfrentaríamos dificuldades, e ele nos advertiu a respeito disso, né? Depois, quando a perseguição é muito forte, chega inclusive a matar o corpo, né? Quer dizer, a pessoa, né? O discípulo, a discípula, os profetas são alvo de perseguição, inclusive de violência física. Então, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma, né? E aí, que nós poderíamos dizer? Que não cheguemos a negar o Senhor. Quem ficar firme, quem não me negar diante dos homens, também eu não o negarei diante do meu Pai. Então, qual é a intenção toda segunda-feira? É para que a gente comece já a ficar de antena ligada à celebração. Quando nós formos para a celebração do Senhor, reunidos como igreja, nós vamos ouvir a sua palavra, vamos partilhar da sua presença, que é pão da vida e cálice, que alegra e salva. Mas nós vamos chegar lá já tendo lido, refletido, se em comunidade, se em equipe, né, de leitores, tanto melhor. Se não, pelo menos cada um de nós vai ler, refletir, riscar lá no nosso material, né, de oração, né, enfim, o nosso jeito de rezar, cada um tem um jeito, né? Hoje eu me estendi um pouquinho mais, mas para dizer isso, olha, com carinho, que você tenha uma boa semana, que você se prepare bem,
Abraço, meu irmão e minha irmã. Paz e bem.